muito da nossa criança também, né, que foi reprimida na nossa infância, então muito dessa educação que a gente leva para as crianças é ainda essa nossa criança ferida ali respondendo, né? Uma vez uma mãe virou para mim e falou assim, a minha filha, eu preciso tomar uma atitude um pouco mais forte em relação à minha filha, porque ela está me manipulando, ela está me dominando, ela está tentando... Falou coisas horrorosas, né? E eu falei, qual a idade da sua filha? 10 meses. Eu falei, como assim ela está me manipulando? Eu vou pôr fralda, ela fica tentando tirar a fralda. Eu vou fazer não sei o quê e ela fica me tocando. É nesse nível, né? Da nossa criança ferida. Então, se eu estou vendo uma criança fazer alguma coisa, eu acho que ela está fazendo alguma coisa para me ofender, para me machucar, para medir forças comigo, eu preciso realmente rever os meus conceitos, rever as minhas experiências, porque ela não está fazendo nada disso. Ela está vivendo uma experimentação, uma experiência e que tem uma contenção ali, como a natureza te dá uma contenção. Você vai subir nessa árvore, e se você não tomar cuidado, pode ser que você caia, é a contenção que a árvore dá. E a contenção que a família dá, que o adulto dá, é uma contenção de manter a integridade física, emocional, psíquica daquela criança, que envolve, inclusive, a sociedade inteira. Então, a gente colocou o autoritarismo no não, e o autoritarismo não está no não, porque o cuidado pode estar no não. Então, é da onde está vindo? Da onde está vindo? Se eu tive que passar pela explicação e não deu certo, pela chantagem não deu certo, pela ameaça não deu certo, agora eu vou fazer um não autoritário, porque eu já estou manipulando isso, eu já estou, de alguma maneira, especulando com a minha relação. Agora, se eu vejo uma coisa, aquilo não me pega em nada, porque eu não estou me sentindo ameaçada por uma criança que está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que pode causar danos. Eu vou falar, não pode fazer isso. Qual o problema? Acho que a grande dificuldade talvez é nossa mesmo de lidar com o choro dessa criança, né? Ela tá chorando, então... E essa criança chorou, ela ouviu um não, imagina isso, ela tá ali tentando, sei lá, pôr o grampo na tomada. Então, me vem as memórias de infância. Tá ali tentando pôr o grampo na tomada, ela tá super motivada. Ela ouve, não, isso aqui você não vai fazer? É claro, aquilo brecou alguma coisa, uma motivação, ela vai chorar e ela vai ficar brava. Perfeito, não tem problema, pode chorar, pode ficar brava, mas não vai fazer isso. Eu não estou querendo moldar a experiência emocional dessa criança. Não, e não pode ficar brava, não pode chorar, engole esse choro. Não, pode chorar sim. Mas eu estou com raiva, eu vou quebrar tudo. Não, não vai quebrar, mas pode ficar com raiva. Com raiva você pode ficar, mas quebrar você não pode. Eu vou bater em você, não. Bater em mim não pode. Mas vontade de bater em mim você pode ter. Justo. E não com sei o como é que tempo, você vai talvez, resolver isso. direcionando Né? aí nessa... Como Claro, porque lidar com essa agora... raiva na vida adulta também, né? Como ela vai lidar com isso ao longo da vida inteira, né? Frustração, raiva, Sim. tristeza. Então tem aí uma maneira da gente colocar isso em termos mais amplos, né? Eu posso estar tendo um autoritarismo ou limitando a criança quando eu pego e falo assim, isso você não vai fazer, o que você vai fazer é aquilo. Então, por exemplo, você não vai agora ficar na internet. O que você vai fazer é brincar lá fora. Isso é uma limitação. Eu estou falando para a criança o que ela não pode fazer e estou falando o que ela tem que fazer. Então, quando eu viro para uma criança e falo que ela não pode fazer, mas eu deixo aberto o que ela vai fazer, eu não resolvo a vida dela, essa é a situação mais desejada do ser humano. O ser humano adora um problema para poder resolver. Então, ouvir, tem um desejo de alguma coisa, mas eu tenho alguma coisa que me impede esse desejo, que me bloqueia esse desejo, uau! A nossa mente adora isso, oba! Deixa eu solucionar. Então, virar para uma criança e falar assim, você não pode fazer isso, e não completar com nada, rapidamente ela vai se organizar para experimentar fazer alguma coisa. Então, esse
Esse é o não da contenção. Eu digo não para alguma coisa, sem dizer o sim, sem dizer o que ela tem que fazer. E tem o sim da contenção. Eu digo sim para o que ela tem que fazer, sem negar tudo aquilo que ela sente. Então, sim, agora o que a gente vai fazer, a gente está aqui numa situação... Tudo isso é interno, né? Porque eu não preciso explicar nada disso para essa criança. Mas eu estou falando aqui para você pegar o contexto. A gente está aqui numa situação social e que exige certos comportamentos. Então, sim, você vai se adequar a essa condição social. É bom para você, é bom para todo mundo. Sim, ela só ouviu sim, você vai fazer isso. Ela não ouviu explicação nenhuma. Quando ela ouve esse sim, ela não está sendo negado o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, ela tem completa liberdade de olhar de perto o que é que vem à tona. E olhar de perto o que vem à tona é o maior processo de cura que a gente tem. Então, esse é o nosso problema. A gente foi anestesiado demais como sociedade, a gente tem um medo tremendo de sentir dor, de sentir insegurança, de sentir ansiedade, porque logo é medicado, porque logo é ouvido. Então, a gente tem um corpo muito despotencializado, porque o nosso corpo é extremamente potente. A gente tem ele muito despotencializado, então a gente é muito frágil. Então, a gente nunca consegue alcançar o movimento de processo de cura, que é olhe de frente os seus problemas. Olha de frente a questão. Eu vou ter que olhar um trauma de frente para ele poder ser integrado e ser dissolvido. Ele não vai ser dissolvido se eu deixo ele embaixo do tapete, né? Então, para mim, na minha experiência pessoal, de tirar meu filho da escola aos 14 anos, de não ter colocado minhas filhas na escola, e já cresceram elas também, a minha experiência pessoal é não anestesiá-los, não trazer soluções que gera mais um problema, não treiná-los para a formação em massa. A primeira questão, que você até já comentou aqui, a primeira questão que vem quando a gente tira um filho da escola ou não coloca o filho na escola é socialização. É a primeira questão que vem. E aí eu vou levar isso a sério. Então eu vou lá e a primeira coisa que eu quero saber é o que é ser um ser social. E o ser social, segundo a filosofia que essa linha ao que eu penso, e aí eu acho que eu vou falar em nome de Maturana aqui, o ser social é aquele ser que aceita incondicionalmente a existência do outro. Eu sou um ser social porque eu aceito incondicionalmente a existência do outro. Então, eu não preciso matar o outro para ter o meu lugar. Isso não quer dizer que eu preciso ser igual ao outro. Então, o ser social é o ser que aceita as diferenças. Coisa que a gente está vendo claramente que nós, num mundo escolarizado, nós não somos seres sociais, porque a gente não aceita diferenças e a gente está vivendo a maior polarização que a nossa experiência desde que a gente nasceu, na idade qualquer que a gente tenha, que a gente esteja vivendo, né? Uma polarização enorme, porque nós não somos seres sociais. Então, quando você vai a uma escola, você não está treinando sociabilização, porque você não vai ser aceito incondicionalmente, você vai ser aceito se você tirar aquela nota, se você tiver aquele comportamento, se você tiver aquela emoção, aquele sentimento, aquela percepção, aquela narrativa. E acredita, aí você é um ser social. Então, a gente poderia dizer assim, se todo mundo for igual, a gente não vai ter problema. Acontece que não é sobre isso que a vida é, infelizmente, porque se fosse sobre isso, a gente já teria resolvido. Então, como é que a gente lida com a questão social? Eu percebi que quando meu filho, a minha filha, tem uma experiência diferente da minha, começa a desenvolver pensamentos ou percepções diferentes da minha, gosto diferente do meu, eu não acho que ela está errada. Eu olho para aquilo e vejo quanto aquilo está me confrontando, quanto aquilo está me ameaçando, e aí eu vou trabalhar a minha sensação de ameaça, porque na real ninguém está te ameaçando por pensar diferente.